Bem-vindos ao Mentes com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal. E nós estaremos aqui com o nosso devocional diário. Eu sou Andréia Soares e estou aqui todos os dias aprendendo junto com vocês. Todos os dias eu aprendo algo novo nessa palavra. Todos os dias essa palavra viva vem e mexe no meu coração, mexe na minha mente, transformando o meu caráter, mudando, né? Diminuindo a Andréia para que o Senhor, o nosso Deus, o Deus soberano, o Deus poderoso, cresça. E então Ele venha e reine na minha vida, reine nos meus caminhos, nos seus também. É assim que a palavra do Senhor vem e mexe conosco. Ela transforma, nos traz esperança, nos traz um novo olhar, nos traz uma aliança, nos traz vida. Vida brota do nosso interior quando nós decidimos estar com esse Deus Todo-Poderoso e que, segundo a palavra dele, nos fala, ele nos amou antes do que de nós mesmos termos decidido por ele. Quem nos convence da verdade, da justiça e de quem é Jesus Cristo é o próprio Espírito dele. Então, quando nós nos encontramos aqui na presença dele, olhando para a palavra dele, com certeza ele nos tocou, o Espírito dele nos convenceu, nos trouxe para perto dele e agora nós estamos tratando o nosso coração, nós estamos tratando a nossa alma para que cada vez mais nós possamos ter porções maiores desse Deus no nosso interior, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo mudanças que aos nossos olhos humanos nós não conseguiríamos mensurar ou conseguiríamos entender ou esperar que pudesse acontecer algo novo, algo diferente. Porque tantas vezes Jesus vem e a maioria das vezes nós vamos a Ele quando nós estamos quebrados. Eu fui até Jesus quando eu estava quebrada. Depois de 7 anos de depressão, fui como quem não quer nada, ali junto com a minha família, não tinha perspectiva nenhuma, não tinha esperança nenhuma, e ele veio e transformou a minha vida e continuou transformando, e continua transformando todos os dias, porque todos os dias nós estamos em transformação na presença deste Deus. E ontem, então, nós falamos sobre ali, nós fomos até o finalzinho do capítulo 7 de Lucas, hoje nós vamos iniciar o capítulo 8, e ontem nós falamos sobre perdão, nós falamos sobre religiosidade, nós falamos sobre o olhar que nós temos para o nosso irmão, o olhar que nós temos para a nossa irmã, o olhar que nós temos para o nosso vizinho, o olhar que muitas vezes é um olhar religioso, para aqueles que estão dentro do contexto religioso, um olhar de crítica, um olhar de superioridade. E aqui o Senhor nos mostra que não, esse não deve ser o nosso olhar. O nosso olhar deve ser um olhar onde nós podemos ver que o outro pode ser transformado, onde nós podemos ver que tudo aquilo que ele passou, todos os seus pecados, toda a lama que fez com que ele sujasse as suas vestes espirituais, o próprio Jesus veio e libertou e continua libertando todos os dias. Então é esse olhar que nós devemos olhar para o nosso próximo, consolando, confortando, encorajando, e da mesma forma, da mesma proporção que nós depositamos, oferecemos para os outros, nós vamos receber também, segundo a palavra de Deus. O mesmo julgamento que nós julgarmos, na mesma proporção, será o nosso julgamento. A mesma mão estendida, com certeza, na hora que nós precisarmos, essa mesma mão vai nos estender novamente de volta. E é assim que funciona. Então vamos orar e já vamos começar, que aqui nós temos a parábola do semeador, que vai nos falar sobre o coração, o nosso coração. E eu gosto tanto de falar sobre o coração, porque o caráter de Cristo ele está sendo moldado em nossos corações. E os nossos pensamentos, eles saem dos nossos corações. Então, quando nós moldamos o nosso caráter, nós estamos moldando o nosso pensamento, o nosso centro de controle, a nossa mente.
o nosso olhar, né? O nosso ouvir, o nosso falar. Então, nós estamos sendo transformados através do nosso coração. E aqui a palavra de Deus nos fala, nós temos algumas passagens aqui que nos falam. Vamos orar, e então nós vamos seguir aqui, a gente consegue falar dentro do contexto. Senhor, eu te agradeço por mais um dia, Senhor. Mais um dia de devocional, mais um dia de vida, mais um dia de esperança, mais um dia na certeza de entender e saber que Tu és aquele que muda todos os caminhos. Tu és aquele que traz a vitória todos os dias para nós. Tu és aquele que pode curar, que pode transformar. Tu és aquele que restaura famílias. Tu és aquele que muda destinos. Tu és aquele que todos os dias nos lembra de uma aliança eterna contigo, Senhor, onde não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Jesus, nós desejamos uma porção maior de Ti nesse dia. Espírito de Deus, nos ajuda a termos o nosso olhar, a nossa visão, a nossa mente, o nosso coração aberto para Te entender nesse dia. Que o nosso coração seja transformado, se for necessário, nesse dia, Senhor. Sê conosco, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, em Lucas 8, começa da seguinte forma. Pouco tempo depois, ali depois daquele jantar que nós falamos ontem lá, que o fariseu convidou Jesus, e aí teve aquele julgamento com a mulher pecadora. Então, pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Aqui nós retomamos de novo ali para Lucas 7, versículo 21, onde Lucas relata aqui a diferença entre doenças, entre enfermidades e entre espíritos impuros, né? As doenças são aquelas doenças físicas, as enfermidades são aquelas aflições que muitas vezes refletem como dores físicas, mas quando a pessoa vai lá fazer um check-up, buscar uma resposta para aquela dor física, ela não encontra nenhuma resposta no corpo físico, porque a dor é uma dor que vem da alma. A dor é uma dor que vem de um emocional que transbordou e agora o corpo começa a sentir. Então aqui ele está nos falando que em Lucas 8, né? Em Lucas 7. Agora em Lucas 8 ele faz uma referência somente a espíritos impuros e enfermidades. Espíritos impuros é aqueles que são junto com o inimigo das nossas almas, que muitas vezes utilizam pessoas, utilizam situações para nos confrontar, para nos desestabilizar, para nos desestruturar, né? O inimigo das nossas almas, ele vem para matar, roubar e destruir. O inimigo das nossas almas é Satanás. E os espíritos imundos que fazem parte do reino dele. Então aqui Lucas está nos falando que essas mulheres que andavam juntas ali com Jesus haviam sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem ele havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Mulheres com dinheiro, mulheres com recursos, mulheres esposas de homens importantes estavam ali caminhando junto com Jesus. Tamanha era a fama de Jesus, tamanho era a obra de Jesus ali, que era vista a olhos nus, a cura de enfermos, a libertação de demônios, de pessoas endemoniadas, a libertação de doenças. Então essa era a obra de Jesus e essa obra de Jesus continua sendo feita hoje. Hoje ele cura, hoje ele transforma, hoje ele liberta. A parábola do semeador. E logo em seguida, então, vem a parábola do semeador. Preste atenção nessa parábola, que nós vamos falar diretamente sobre o coração, sobre as sementes que são lançadas, as sementes das boas novas, a semente da palavra do Senhor, que são lançadas sobre nós
E aqui ele vai falar sobre 4 tipos de coração, 4 tipos de solo, né? 4 tipos de solos que há no nosso coração. E as sementes que vão ser lançadas, e os acontecimentos que acontecem, as situações que acontecem quando o solo que não está preparado para receber as boas novas, não está preparado para receber Jesus, como que esse solo vai absorver essa semente, que é a palavra de Deus? Então, versículo 4, capítulo 8, versículo 4. Certo dia, uma grande multidão vinha de várias cidades. Juntou-se para ouvir Jesus, e ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava sementes pelo caminho. Algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Então agora vem aqui a explicação que os discípulos de Jesus perguntaram para ele sobre o que era aquela parábola que eles não conseguiam entender. Então Jesus falava através de parábolas para justificar ali Isaías 6, do 9 ao 10. Por que Jesus falava sobre parábolas? Versículo 9 de Isaías, 700 anos de Jesus, antes de Jesus. Isaías já falava aqui sobre Jesus e como Jesus iria caminhar nessa terra. Então Isaías falou, ele disse... Não, quem disse, na verdade, foi aquele que estava falando com Isaías. Aqui, capítulo 6, Isaías teve uma visão, e foi quando Isaías foi purificado e foi viu o próprio Deus, e ele achou que ele ia morrer porque ele viu o próprio Deus. É bem interessante essa primeira parte, eu não vou entrar aqui nesse contexto, mas vamos lá para o versículo 9. E ele disse, Isaías falando, né, que aquele que estava falando com ele falou: vai e diga a esse povo, ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. E endureça o coração desse povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. Que é a mesma referência de Lucas 8, 10, que nós vamos ler agora na sequência. E o que está sendo falado aqui para Isaías? O povo, quando estava no deserto, Deus falou ali para Moisés que era um povo de dura cerviz, que eles não se curvavam a Deus, de um coração endurecido. Então, quando nós vamos a Cristo, nós recebemos um coração de carne. Aqui, segundo Ezequiel 36, 22, 27. E eu vou ler um pouquinho antes, que dentro desse contexto de Ezequiel aqui, o povo havia pecado. Jeremias passou 40 anos ali falando para o povo, olha, se arrependam, voltem-se para o Senhor, deixem esses ídolos estranhos, adorem somente ao Senhor. Então Jeremias foi ali massacrado 40 anos, mas não adiantou. Então o povo vai cativo para a Babilônia, Jeremias profetiza ali que eles ficariam 70 anos na Babilônia, e Ezequiel estava ali já dentro daquele contexto ali de... vivendo na Babilônia como escravo, né? Como é que fala a palavra? Ali sob a liderança, né, dos líderes babilônicos. Então ele tem uma visão, né? E essa visão, o filho, aqui fala que o filho do homem, e essa visão, na verdade, diz, deixa eu só dizer certinho qual foi, quem é que falou com ele aqui. Então recebi essa visão do Senhor, né? O Senhor falando com ele, filho do homem, quando os israelitas viviam em sua própria terra, eles a profanaram com seu estilo de vida. Eu quero ir ali para o 22. Portanto, transmita ao povo de Israel essa mensagem do Senhor soberano. O próprio Deus estava transmitindo a mensagem aqui. Eu os trarei de volta, povo da Babilônia, ali que nós estudamos o contexto ali de Neemias, de Esdras, né? Quando eles retornam,
Aqui Ezequiel já está recebendo a mensagem do Senhor que eles iriam voltar. Então, mas por que? Olha, eu os trarei de volta ao povo de Israel, mas não porque vocês merecem. Nós recebemos a Cristo não é porque nós merecemos, mas é pelo o amor, a soberania deste Deus que, através de nós, quer que a honra dele, a glória dele se manifeste aqui nessa terra. E nós recebemos esse amor deste Deus, não porque merecemos. Então, tantas vezes nós recebemos bênçãos do Senhor e nós achamos, ai, André merece. Eu não mereço nada. Não mereço nada. Mas este Deus, no amor dele, na soberania dele, no cuidado dele, vem e me abençoa mesmo eu não merecendo, mesmo sendo pecadora, todos os dias pecando. E até que ele venha, nós estaremos dentro desse contexto, mas cada vez pecando menos. E aqui ele está dizendo então, eu lhes mostrarei a santidade de meu grande nome, o nome que vocês desonraram entre as nações. E quando eu mostrar minha santidade por meio de vocês, diante das nações, diz o Senhor, elas saberão que eu sou o Senhor, pois eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta para a sua terra. Nós aguardamos a nossa volta para a nossa terra, que é a Nova Jerusalém, porque nós somos peregrinos aqui nesse lugar. E é esse entendimento que nós temos que ter quando nós estamos caminhando e quando os nossos olhos tentam se desviar para os tesouros desse mundo, para a vida cotidiana desse mundo. Então, aqui no 25 ele continua, então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer a meus estatutos. Então, quando nós vamos a Cristo, nos batizamos, morre a velha criatura, nasce a nova criatura em Cristo Jesus, agora eu tenho um selo no meu coração, o meu coração é transformado, sai aquele coração de pedra endurecido que não conseguia ver a soberania de Deus, agora eu tenho um coração de carne, e é dentro desse contexto aqui, essa parábola do semeador aqui de Lucas 8, eu vou ler um pouquinho mais para frente, a gente vai comentar, que essa terra aqui que ele está falando aqui são os tipos de terra que nós temos no nosso coração. Então, quando nós temos a sede de Cristo, a sede de conhecer esse Deus, nós vamos tendo a terra do nosso coração transformada, nosso caráter transformado. Então, as sementes que são lançadas através da palavra, elas podem vir e elas não vão morrer, mas elas vão frutificar. Porque o Espírito que está no nosso interior, o templo do Senhor, que tem aqui o Espírito de Deus no nosso interior, pecado, trazendo a nossa consciência, olha Andréia, tu pecou ali. Então nós vamos nos arrependendo, nós vamos nos limpando, por isso que as misericórdias são renovadas todos os dias, porque todos os dias nós temos que ter esse esforço para superar as nossas falhas de caráter. E o próprio Jesus, o próprio Espírito vem e nos ajuda nessa caminhada diária. E aqui, então, vamos continuar aqui no versículo 9. Seus discípulos lhe perguntaram o que a parábola significava. E ele respondeu, a vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros a fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. E essa passagem sempre me confrontava. Mas por que Jesus está ali falando das boas novas e não quer que o povo entenda? E da mesma forma acontece hoje conosco. Quanto mais nós vamos buscando a Cristo, quanto mais nós vamos buscando entendê-lo, lendo a palavra, ouvindo pregações, estando lá no contexto religioso com os nossos irmãozinhos, com as nossas irmãzinhas, buscando entender aquilo que nós estamos ouvindo, que nós estamos lendo, é como se o Senhor ele vai abrindo o entendimento, ele vai abrindo o nosso discernimento
e o nosso coração vai sendo transformado cada vez mais dentro do caráter dele. Então aqui, na verdade, o que o Senhor queria desse povo? Que o povo buscasse a Ele verdadeiramente, buscasse com todo o coração. Então aqueles que não entendiam tinham seu coração endurecido, mas aqueles que se esforçavam para buscá-lo iam sendo transformados em todo o tempo, em todos os dias, em todo momento, a cada pregação, a cada ouvir, a cada leitura da palavra. E aqui no 11 ele continua. Então agora ele vai dizer qual é o significado da parábola para os discípulos dele. Esse é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo, Satanás, vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. Aqueles que ouvem a palavra até se alegram um pouquinho, mas estão envolvidos ali na sujeira do mundo, nos contextos no mundo, na luxúria, na idolatria, na sua vida, né? Olhando para a sua vida própria, nos desejos dessa vida, que Satanás, que naquele momento tem um poder sobre a vida daquela pessoa, vem e retira aquela semente. Então, se essa pessoa ela não persevera, não se esforça, essas sementes elas estão sendo sempre tiradas e essa pessoa nunca consegue frutificar em Cristo. 13. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a receberam com alegria. Vão lá num culto, né? Ou vão lá, um irmãozinho vai lá falar, ou encontra um vizinho que conhece a Cristo, né? Ou vai alguém lá na sua casa orar em função de uma enfermidade, recebem aquela palavra com alegria, mas olha o que acontece. Uma vez, porém, que não tem raízes profundas, não continuam, não perseveram, não vão buscar mais a palavra, não perseveram em oração, não perseveram em estudo, não perseveram na ida à igreja. Uma vez que não tem raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. Nós enfrentamos provações quase todos os dias. E é diante dessas provações que a nossa fé vai crescer. Quando nós somos provados, nós vamos olhar aqui para essa palavra e entender, não, mas essa palavra do Senhor fala o seguinte, eu vou prevalecer nessa provação. Não, eu declaro diante dessa palavra do Senhor, o Senhor aqui me fala diante dessa verdade aqui, que eu vou ser vitoriosa nessa situação. Então eu vou continuar olhando para os olhos de Cristo. E aqui, quando as pessoas desanimam, enfrentam provações e tantos saem do contexto religioso de mal com Deus. Tantos saem do contexto religioso, feridos com Deus, feridos com outras pessoas, porque os olhos não estão fixos em Jesus. E aí ele continua aqui no 14. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil, aqueles que prevalecem na presença do Senhor, representam os que, com o coração bom, e aí ele vem e fala do coração, né? Com um coração bom e receptivo, ouvem a mensagem e aceitam, e com paciência produzem uma grande colheita. Então, quando nós prevalecemos em Cristo, nós estamos, então, também semeando, nós recebemos a semente, mas o amor que nós temos por esse Deus, ele é tão grande, a alegria que nós temos diante desse Deus, ela é tão grande, mesmo nas provações, mesmo nos dias mais difíceis, que nós vamos semeando. E o que são essa semeadura? Os testemunhos que nós vamos adquirindo durante a nossa caminhada. Então, esses testemunhos, eles vão servindo de sementes para outros corações. E aqui eu quero encerrar lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nos fala o seguinte, olha o que Jesus faz conosco. Preste atenção, estou à porta e bato. Jesus está à porta e bate.
Tantas vezes eu oro há muitos anos por algumas pessoas em específico, e sempre que eu falo com essas pessoas, eu estou lá falando sobre Jesus. Então, o bater a porta de Jesus é justamente isso. Jesus está lá batendo. Olha, fulana, olha, fulano, vem para Jesus. Jesus pode transformar a tua vida. Jesus pode fazer isso que tu quer tanto, mas não consegue. Jesus pode te trazer a paz que só Ele traz, a paz que ninguém entende, que não é a paz desse mundo. E aí ele continua aqui, ó. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição, como amigos. Jesus é o nosso amigo. E ele fala que as suas ovelhas, aqueles que estão no seu rebanho, conhecem a voz do bom pastor, a voz do seu pastor. Então, se você for pesquisar sobre ovelhas, sobre o cuidado de ovelhas, do rebanho, o pastor, ele vem de longe, se ele fala, se ele chama elas, elas vêm correndo. Da mesma forma acontece com Jesus. E aqui Jesus está nos falando que ele é nosso amigo e ele é um amigo fiel. E o amigo fiel não abandona amigos. O amigo fiel ajuda, estende as mãos. O amigo fiel aconselha. O amigo fiel está ali ajudando nos momentos mais difíceis, amparando, sendo coluna, sendo aquele que segura nas mãos, segura no braço, aquele que muitas vezes dá ali o seu leito, né, a sua casa, para receber aqueles que estão em situações difíceis. E aí 21 para finalizar, o vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Jesus está nos falando aqui mais uma vez que ele veio sobre esse mundo, andou nesse mundo como homem, né, como carne humana, andou nesse mundo, não pecou, e ele sofreu as aflições desse mundo, no entanto que ele morreu com morte de cruz e uma morte terrível, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive e está sentado ao lado de Deus Pai, no trono, e ele nos convida a andarmos com ele para também nos assentarmos no trono junto com ele. Jesus está nos convidando aqui para nos assentarmos no trono junto com ele. Jesus está nos convidando para nos assentarmos na mesa junto com ele, fazermos uma refeição com ele. E a mesa do Senhor é farta. A mesa do Senhor é abundante. E essa meditação que nós temos para hoje. Como é a terra do nosso coração? Como é a terra que emana aqui os nossos pensamentos, que faz com que a nossa alma, né, ou se regozije no Senhor, ou se enfraqueça? Como está a terra dos nossos corações? É essa meditação para hoje e eu vou finalizar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, que nós possamos ouvir hoje, Senhor, a Tua voz, a voz do nosso pastor. Aqueles que não te conhecem ainda, Senhor, que possam ouvir, Senhor, o Teu sussurro suave, que possam sentir, Senhor, o Teu perfume, que possam, Senhor, se achegar a Ti e receber da semente da vida, Senhor, das boas novas, que possam, Senhor, receber de Ti, Senhor, a transformação, receber de Ti a cura, receber de Ti, Senhor, o amigo fiel que Tu és. Senhor, nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Sê conosco nesse dia, Senhor. Este dia é o dia mais importante. Que nós possamos nos regozijar em Ti, Senhor. Crescer em fé e que os nossos olhos possam estar fixos em Ti, Senhor. Independente das tempestades, independente das aflições, que os nossos olhos possam estar fixos em Ti, nas Tuas promessas que são verdadeiras, nas Tuas promessas, Senhor, que não são falhas, nas Tuas promessas, Senhor, que vêm de um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus soberano na terra, um Deus soberano nos céus, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que me criou e criou aquele que me ouve, aquele que ainda vai ouvir essa live. Senhor, Tu és o Alfa e o Ômega, e nós somos dependentes de Ti. Entregamos esse dia nas Tuas mãos, Senhor. Nos ajuda, porque somos fracos, somos pecadores e realmente, verdadeiramente não merecemos. Mas o Teu grande amor, Senhor,
A tua grande misericórdia diária vem e nos traz para perto de ti. Obrigada, Jesus, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Até amanhã, então, se Deus quiser.